Como você já deve ter visto, a grande repercussão, o Biden acaba de desistir da sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Depois de muita pressão, você tem acompanhado ao longo das semanas, e você que acompanha aqui no UOL, minhas colunas e comentários, você deve saber que a minha opinião sempre foi de que o Biden era a melhor chance do Partido Democrata, e essa convicção ela continua. Eu imaginei que o Biden não resistiria a essa pressão foi cada vez maior, e eu acho que uma gota d'água importante dessa pressão foi a própria manifestação do ex-presidente Barack Obama, né, um grande parceiro do Joe Biden, de quem ele foi vice, obviamente, bastante conhecido, e ele finalmente desistiu e deixou o partido livre para poder escolher o seu sucessor, o seu substituto, que provavelmente vai ser a Kamala Harris, e eu queria falar 3 coisinhas básicas com relação a esse cenário. Primeiro, a pressão que o Joe Biden sofreu, era quase que inevitável que ele resistisse, porque a pressão era realmente muito grande, que é desde grandes figuras, caciques do Partido Democrata, até os doadores. Eu acho que os doadores é uma dimensão importante daqueles que financiam, que colocam dinheiro na candidatura de um candidato, na candidatura de um partido, no caso do Partido Democrata. Então essa pressão ela foi se tornando cada vez mais insustentável e, obviamente, os argumentos, né, as justificativas para a insistência de Biden a despeito da escolha e do desejo do partido cada vez mais crescente, ela ia ficando insustentável, havia um desequilíbrio muito grande. Então, ele finalmente cedeu a essa pressão, que é um pouco o desejo, obviamente, do partido, a partir das suas grandes figuras e de pessoas influentes do Partido Democrata, incluindo os seus doadores. A segunda coisa com relação ao cenário, né, a possibilidade de, muito provavelmente, o Biden será substituído pela Kamala Harris. Pode ser por outro, mas eu acho que isso é muito pouco provável. Fala-se do governador da Califórnia, fala-se da governadora de Michigan, fala de outros nomes, mas obviamente o tempo é curto e ninguém tem uma dimensão nacional suficiente para mobilizar, eu acredito, a base democrata para fazer essa virada de jogo frente a Donald Trump. Então, provavelmente, nós vamos estar lidando com Kamala Harris como a candidata à presidência dos Estados Unidos, que seria uma coisa muito interessante, que, na verdade, é preciso dizer aqui que essa poderia ter sido uma escolha, uma construção, já desde a própria eleição do Biden, já poderia haver um plano público claro de que o Biden seria um processo de transição para o Partido Democrata para apostar num novo nome, e esse novo nome poderia ser a Kamala Harris, a despeito de toda a resistência que ela tem com relação a muitos grupos. Então, o segundo ponto é esse, né? A Kamala Harris provavelmente enfrentando esse cenário, sendo a nova pilota, né? A condutora desse navio ao longo das eleições. E o último ponto o que de fato é possível a partir de agora até as eleições 5 de novembro. Particularmente, eu insisto que o Partido Democrata comete um erro estratégico importante, não acho que é trivial, acho que faz sentido essa pressão, mas eu ainda acho ela um pouco injustificada, diante de que acho que Biden não foi nada surpreendente do que ele era, do ânimo que ele tinha, da disposição que ele tinha, da idade que ele tinha. O Partido Democrata deveria ter construído uma estratégia desde o início de uma transição do Joe Biden, até numa aposta de um novo momento do país, e não fez isso, apostou no convencional, ficou ali no status quo, resistiu à pressão de uma renovação dentro do partido para fazer essa transição agora. Então, eu acho que muito provavelmente a Kamala Harris agora, oficialmente, eu acho que é diferente de quando ela é oficializada, de quando ela é apenas uma sondagem. Então, eu acho que a Kamala Harris vai enfrentar uma resistência importante, significativa. O Donald Trump é cada vez mais forte na sua base. Tem um embate que eu insisto nisso, né? Um embate que é civilizatório nos Estados Unidos. Não é só sobre projeto de governo, projeto político, não é só apenas sobre programa de governo. Tem um embate que é civilizatório mesmo, que passa por questões identitárias, inclusive, de gênero, de raça, e que não pode ser deixado de lado do que é a tensão social da sociedade americana hoje. E eu acho que a Kamala Harris vai enfrentar todos esses reveses, todas essas resistências. Eu acho que agora que ela é oficializada,
o Partido Democrata mostra uma fragilidade, mostra uma indefinição, mostra uma certa falta de unidade depois de toda essa tensão, de todo esse embate. Acho que isso fortalece Donald Trump. Acho que tem uma base que está ali transitando, sobretudo nos swing states, muito duvidosa, mas uma base duvidosa, que está duvidosa entre o que é o projeto político de Donald Trump e o que é o projeto político do Partido Democrata hoje, com todas as suas contradições, ela tende a resistir a Kamala Harris e abraçar Donald Trump. A minha opinião é que o Partido Democrata cedeu a um cenário em que muito provavelmente Donald Trump ganhará. Não estou fazendo uma profecia, isso aqui é uma análise a partir do que é a sociedade americana e do que é o embate da sociedade americana hoje. Não é pensar apenas em projeto de governo, das conquistas de Joe Biden e do que foi o governo Donald Trump. É pensar uma disputa que tem por um projeto de país, sobre o que é ser americano. Existe uma pressão nos Estados Unidos sobre o que é ser americano hoje. O Donald Trump extremamente abraçado por forças conservadoras e ultraconservadoras muito fortes, muito influentes, algumas adormecidas, outras que voltam a se despertar. O Donald Trump inteiramente abraçado por um conservadorismo evangélico branco, que é a sua base, que tende a se fortalecer e se engajar na sua disputa, e eu hoje enxergo uma única possibilidade real de vitória do Partido Democrata, que é aquelas pessoas que temem por um risco que a democracia americana pode correr, se mobilizar de uma maneira intensa, no sentido de fazer um voto no Partido Democrata, seja lá quem for o candidato. Fora dessa mobilização, fora dessa consciência, fora das pessoas que vão vencer a sua frustração com a política e se engajar num projeto anti-Trump, muito provavelmente Donald Trump ganhará. Uau!